Vamos lá, pessoal, continuar nossa disciplina de História de Rondônia. Nós vimos na última aula sobre as empreiteiras que vieram para tentar construir aí o que foi a maior epopeia amazônica, né? Construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Verificamos que várias empresas, Public Works, né, entre outras, vieram, umas nem chegaram a vir, né? Desistiram da obra antes de despachar o material. E verificamos que uma empresa norte-americana, né, não mais inglesa, norte-americana, a Pitt Collins, chegou, se instalou, construiu 7 km de trilho, preparou 96 km para assentar os dormentes. A Pitt Collins é interessante porque foi a Pitt Collins que fez com que trafegasse a primeira locomotiva na região amazônica, locomotiva Coronel Churchill, que se encontra até hoje ali no museu da Estrada de Ferro, né? Aí verificamos lá que houve, assim que saiu o dinheiro para financiar a obra, a justiça inglesa reteve aquele dinheiro para pagar uma indenização da primeira construtora que tinha vindo, né? Toda aquela situação gerando lá a falência da Pitt Collins, 1878, 79, ali, e o Coronel Churchill desiste da obra. Acontece, senhores, que a borracha ainda era uma matéria-prima, o lápis era uma matéria-prima muito desejada no mundo. Estudamos os tratados internacionais, estudamos que o tratado de Ayacucho, aquele que lascou para o Brasil, né, que permitiu que a Inglaterra, né, contrabandeasse sementes de seringa para regiões tropicais, né, Malásia, Singapura. Esses seringais ainda não funcionavam, então aqui ainda era, né, não tinha começado ainda, nessa época, 1878, a decair a borracha na região amazônica. Enfim, continuou a penetração de brasileiros na região oeste do país, adentrando inclusive a região do Acre. Houve a questão do Acre, né? A Bolívia chegou a preparar uma tropa para entrar em guerra com o Brasil, apoiado pelos Estados Unidos, né? Esses países imperialistas, né, faziam qualquer coisa para ter domínio de mercado. Então, para ter o domínio do látex, os Estados Unidos se propôs lá a apoiar a Bolívia no confronto contra o Brasil, porque queria os domínios ali dos seringais acreanos. Houve toda aquela situação lá diplomática brasileira, o chamado Barão de Rio Branco costurou um acordo diplomático, né, no chamado Tratado de Petrópolis. Então temos aqui, 1903, como nós já estudamos, né, o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis, ele equacionou lá a questão do Acre, já estudamos em aulas anteriores, né? Então o Brasil assume o compromisso de construir em 5 anos, olha o ano que nós estamos aqui, senhores, 1903, construir em 5 anos um trecho ferroviário entre Esperidião Marques e Santo Antônio das Cachoeiras, né, das corredeiras lá. Olha aqui, gente, Esperidião Marques, se cair na prova, esse nome Esperidião Marques, à época, ainda não se chamava Guajará-Mirim, mas Esperidião Marques era o último ponto, né, da estrada de ferro, até lá no Rio Mamoré, contornava o Rio Madeira, passa a ser Rio Madeira depois da confluência do Beni com o Mamoré, na região de antiga Vila Nova de Mamoré, hoje cidade Nova de Mamoré, né, lá na Vila Murtinho. Aqui, é Guajará-Mirim, Se cair nessa prova, a última estação ferroviária da estrada de ferro Madeira Mamoré era Esperidião Marques, tá certo, né? Esperidião Marques e Santo Antônio das Corredeiras. O Brasil assume esse compromisso, né? Repassa para a Bolívia aqueles valores que nós estudamos lá nos tratados internacionais, Tratado de Petrópolis, um valor de 2 milhões de libras esterlinas, mais um valor a título de indenização para o Bolivian Syndicate, né? E tem esse compromisso. 1903. Depois de 2 anos, 12 de maio de 1905, o país consegue lá lançar o edital de licitação. Esse edital de licitação era para que empresas interessadas em construir a estrada de ferro Madeira Mamoré participassem.
Esse edital foi vencido por um brasileiro, né? Um engenheiro chamado Joaquim Catrambi. Joaquim Catrambi, na verdade, dizem os historiadores que ele era um testa de ferro. Ele era um testa de ferro do norte-americano Percival Farquhar. Percival Farquhar era um trust, era um grande investidor. À época estávamos no auge da Revolução Industrial, né? As estradas de ferro cortando os Estados Unidos de uma costa a outra, né? Da mesma forma na Europa. E Percival Farquhar viu como uma possibilidade de lucro a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, como outras obras que ele fez no Brasil também, lá no Rio de Janeiro, né? Mas não é assunto aqui da prova. Então, em 1905, Joaquim Catrambi vence o edital e repassa de imediato para Percival Farquhar o contrato, né? O que Farquhar faz? Farquhar constitui uma empresa. Agora, aqui é interessante, pessoal. Ele constitui a empresa May Jack Randolph. Na prova passada, caiu uma questão toda correta, falando que a conclusão da estrada de ferro Madeira-Mamoré se deu por conta do Tratado de Petrópolis, de 1903, que ela foi concluída em 1912, com os 365 quilômetros de trilhos, que, devido à quantidade de problemas, de mortes e tal, ficou conhecido como Ferrovia do Diabo, e esta obra foi feita pela empreiteira Pitt Collins. Eles simplesmente trocaram o nome da empresa, né? Então, o aluno tem que ter aquele feeling, né? Tem que verificar bem, porque às vezes um detalhezinho desse aqui faz com que você perca a questão. A empreiteira que concluiu a obra, né, de Percival Farquhar foi a May Jack Randolph. Né? Neste ano, mesmo ano, né? 1905, ele constitui a empresa. 1906, ele instala o canteiro de obras. Então a obra oficialmente começa, né, pela May Jack Randolph, oficialmente começa com a instalação do canteiro. Em 1906, instala o canteiro de obras aonde, gente? Santo Antônio. Não era em Porto Velho ainda. Instala lá em Santo Antônio. Só que, senhores, um ano depois, dizem os historiadores que Santo Antônio era como que um antro de podridão. Lá tinha todo tipo de problema sanitário, de doenças, morriam pessoas aos montes, né? Aí o que Farquhar fez? Rompe algumas cláusulas contratuais, né? Por conta dessas doenças tropicais, né? Toda espécie de imundícies, de insalubridades locais, né? Problema de atracamento. Quem foi em Santo Antônio antes da construção da usina vai lembrar que na época da seca lá era um pedral, né? Lá era a primeira corredeira no início lá do trecho encachoeirado do Madeira, primeira cachoeira lá, né? Então esse trecho tinha problema de atracamento, problema para descarregar, era considerado um manto de podridão. Ele vai, para tudo. Transfere o ponto inicial para 7 km mais para baixo, no chamado Velho Porto dos Militares, né? Transfere para baixo hoje a cidade de Porto Velho. Ali, senhores, dizem alguns historiadores que ele construiu um hospital chamado Hospital da Candelária, que era o mais bem equipado e melhor hospital de doenças tropicais da América, né? Traz de fora sanitaristas para pesquisarem. Na época morria gente de malária, beriberi, entre muitas outras doenças tropicais. Cerca todas nós vemos fotos do Hospital da Candelária antigamente. Todos os compartimentos do hospital, eles eram cercados com tela, e os alojamentos dos funcionários também eram cercados com tela. Há quem diga que os funcionários tinham que se recolher antes das 5 horas da tarde e só podiam sair depois das 7. E tinham que tomar uma pílula de quinino por dia, né? Morria de tudo, menos de malária, né? Então ele tomou essas medidas em 1907, que contribuiu para Porto Velho ser onde é hoje, né? Transfere lá para baixo e toma mais uma outra medida, que ele passa a contratar funcionários de regiões tropicais, do Caribe, né? De regiões com o mesmo clima, com o mesmo ambiente, porque o europeu chegava aqui, ele sofria muito com o calor, clima tropical quente e úmido, né? Sofria demais, não se adaptava, muitos morriam. Então ele passou a contratar também funcionários, além das outras medidas que nós já falamos, de regiões aí tropicais, né? Com essas medidas, embora
houve muitos embates com indígenas, né? Toda sorte de problemas, né? Quase que foi dizimada a etnia indígena que habitava aqui o local. Chegavam a historiadores que relatam que a empresa chegava a eletrocutar os trilhos, porque eles construíam os trilhos durante o dia, à noite os índios desmanchavam, né? Aí eles eletrocutavam os trilhos, vários e vários índios aí morreram eletrocutados por conta disso aí, né? Mesmo com todos esses problemas, 1912, data aqui importante para ser memorada, né? 1912, a May Jack Randolph entrega a estação final do Esperidião Marques, né? Atual Guajará-Mirim, com 365 km de ferrovia. Ele termina em 1912, né? E tem aqui o legado que, por conta da quantidade de mortos e por conta dos problemas enfrentados, recebeu o nome de Ferrovia do Diabo. Já para finalizar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, vamos fazer mais 2 apontamentos e aí vamos para o intervalo. Mais 2 apontamentos, rapidamente, né? Já para finalizar aí a aula. 2 coisas importantes também. Além dessa questão da Ferrovia do Diabo, né? A estrada de ferro Madeira-Mamoré, vou colocar aqui, ó. A estrada de ferro Madeira-Mamoré consolidou cidades e povoados. Em especial, quem, gente? Porto Velho. Porto Velho em especial. Porto Velho surge por conta da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Porto Velho tem sua fundação, bem como a emancipação, né? Emancipação muito próximo aí do término da obra, dia 2 de outubro de 1914, emancipação aí de Porto Velho, né? Essa emancipação é o quê? Vinculada à ferrovia, né? A época foram construído o bairro Caiari, né? Instalação de água, entre outras situações aí, até novas para o Brasil da época, né? Também em Guajará-Mirim, no caso, a época é Esperidião Marques, que só em 1928 passa a se chamar Guajará-Mirim. Senhores, nós tínhamos a cidade boliviana de Guaiará-Mirim, né? Guaiará-Mirim do outro lado, mas do lado de cá era Esperidião Marques, né? Ainda surgiram povoados, né? Jaci, Paraná, hoje distrito de Porto Velho, né? Mutum, Paraná, até pouco tempo atrás, né, ainda existia Mutum, Paraná, quando eu cheguei em Rondônia, em 1991, tinha até quartel da Polícia Militar, posto de combustível. Era um distrito que tinha lá uma circulação de riquezas, né? A Vila de Giral, Abunã distrito até hoje, né? Vila Nova do Mamoré, na época ainda era a Vila Murtinho, chamava Vila Murtinho, né? Com a construção da rodovia 425, né? Passa a chamar Vila Nova do Mamoré. Depois, com a emancipação política, o município de Nova Mamoré. E o último aqui, né? E o chamado Iata, que era lá um povoado também se consolidou nessa época. Concluindo aqui, essa observação aqui, ó, pode ser que caia alguma coisa na prova, ó, sobre tempo de construção e funcionamento,
né? Podemos escrever aqui então, que a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela levou 40 anos para ser construída. E foi erradicada em 1972, após 60 anos. Então ela levou 60 anos de funcionamento, né? Depois que concluiu a obra, funcionou aí por mais 60 anos. Olha só, senhores. A estrada de ferro Madeira Mamoré consolidou várias cidades, Porto Velho, Guajará-Mirim em especial, mais alguns distritos que nós colocamos aqui, né? Esperidião Marques, né? Então, depois Guajará-Mirim, a partir de 1928, foi cidade consolidada, mais aí alguns distritos e mais uma vila que depois passou a ser município, que é Nova Mamoré. Olha só, gente, quando fala 40 anos para ser construída, nós temos que lembrar que o Coronel Churchill começou a obra em 1872, 1882, 92, aí começou a ser construída, voltou lá com o Tratado de Petrópolis, né? Lá em 1902, sendo concluída lá em 1912. Então, pessoal, olha só, na verdade ela levou 82, 82, 92, 1902, 1912, isso mesmo, 40 anos. 40 anos para ser construída e foi erradicada depois de 60 anos. Já já nós vamos chegar na erradicação com o fim do primeiro ciclo da borracha. Senhores, lá no Tratado de Ayacucho, lembra lá que a Inglaterra levou as mudas de seringa para a Malásia, para Singapura e plantou? Já fazia muitos anos quando concluiu a estrada de ferro Madeira Mamoré, aqui em 1912, né? Quando estava concluindo a estrada de ferro Madeira Mamoré, esses seringais já estavam produzindo, estava já em franco declínio a borracha amazônica. Ela ficou pronta e já estava declinando lá o mercado de borracha da Amazônia. Vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar a matéria de história de